Bota casaco, tira casaco, guinada no Flamengo muda rumo de contratação. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo, negócio de Arena Pernambuco, vai ser na Ilha do Retiro, mas rapaz, você que tá aí, se inscreva no canal, toca aí meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem comigo, Rubro-Negro. Vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo realizou mais um treino no CT Ninho do Urubu nessa manhã e amanhã realiza o último e derradeiro treino às 3h30 da tarde, antes da partida diante da equipe do Botafogo. Então só falta um treino, hein, minha galera, pro jogo entre Flamengo e Botafogo, 2 dias aí pra bola rolar. Finalmente essa porcaria aí de data FIFA tá chegando ao final, pessoal. E aí, meus amigos, já começa a tal da história da carochinha. É o que eu falo para vocês. A história da carochinha, ela chega exatamente nesse momento de hora H. E assim, eu vou fazer aqui uma dupla análise sobre esse caso aqui, até para não ser muito raso, muito superficial. Nós temos aqui, ó, preocupação. Com o quê, Pedrão? De La Cruz pode desfalcar o Flamengo contra o Botafogo por causa do gramado sintético. Ué, mas o De La Cruz já é reserva, vai desfalcar o time titular? É, meus amigos, só que o que acontece é que o Saul tá evoluindo do tratamento lá das dores que ele tem no tornozelo esquerdo. Ele tá até bem. Só que a comissão técnica está com medo de expô-lo no gramado sintético, frente às decisões que o Flamengo tem pela frente, que é o Palmeiras, que é o Racing, pela Copa Libertadores e todos os jogos posteriores a esse. Só que eles precisam entender também que se não ganhar do Botafogo, pode chegar na partida contra o Palmeiras com o Palmeiras 5 pontos do Flamengo. Com o Palmeiras a 6 pontos do Flamengo. E aí uma vitória sobre o Palmeiras vai reduzir a distância em relação à pontuação. Não vai empatar e ficar atrás pelo número de vitórias. Só que retornando ao assunto do De La Cruz, é o seguinte. O Flamengo pode ter um desfalque de peso no clássico contra o Botafogo no Newton Santos. O meu uruguaio De La Cruz corre o risco de ser poupado devido à preocupação do clube com o gramado sintético. Olha aí. A diretoria e o DM temem que a superfície do campo possa agravar os problemas que o jogador tem no joelho. De La Cruz nunca atuou no Newton Santos e a decisão final sobre a sua participação será tomada com cautela. E aí, a dupla análise a qual eu me referi é o seguinte. O De La Cruz, como é que pode o time estar há 10 dias sem jogar, só treinando, 4 dias de folga ali para todo mundo, então pelo menos para a maioria. Ah, mas não vai jogar porque o gramado é sintético. Ah, mas não vai jogar porque ainda está com um pouquinho ali de dor no tornozelo e o gramado é sintético. Meus amigos, infelizmente essa é a realidade que a gente vive no futebol brasileiro. O Flamengo tem que ter força máxima para encarar o Botafogo. O Flamengo teve todos os jogadores à disposição, independente de lesão, independente de convocação, não teve essas interferências de convocação e lesão. Então eu já fico pé da vida que já começou. Ah, não vai poder jogar por causa disso. Ah, não vai poder jogar. Eu já fico. Agora, eu falei em dupla análise. Se a gente for partir de uma análise mais profunda, esse gramado de plástico aí, em que eu sempre fundamento a minha argumentação frente ao que os jogadores falam, e não, porque o cientista tal, tudo bem, eu respeito a ciência, lógico. Mas os artistas do palco, o que falam? A maioria deles fala que é uma porcaria, uma merda, e que. Então, pra mim, é uma merda. Se vocês estão falando, pra mim, é uma merda. Então, como você vai ter, por exemplo, a unificação do futebol brasileiro se os clubes botam gramado de plástico,
pensando na individualidade deles. Pensando, não, porque aí vai ter o show do Coldplay, aí vai... E, consequentemente a isso, ainda tem a vantagem de tirar jogadores do lado adversário do confronto. Como, por exemplo, possivelmente, vai ser o caso do De La Cruz e vai ser o caso do Saul. E ainda tem mais uma situação, é que o Alan também pode ser retirado do jogo, mas a chance é menor. Aí eu não sei com que meio-campo entrará. Entretanto, frente a essa preocupação ao gramado sintético, o Filipe Luís pode entrar em campo com Alan e Jorginho no meio de campo, pautando a sua decisão em função do gramado sintético. Pulgar, pelo que disseram hoje, tinha até uma expectativa, mas olha, nesse gramado de plástico nem pensar. Então fica essa situação. Tem o problema, que realmente é o gramado de plástico, mas tem a questão de que, cara, os jogadores do Flamengo também, meu irmão, precisam se superar, bicho. Tá no momento chave da temporada, não dá pra ficar se escorando em situações desse tipo. O gramado do Racing lá é natural, mas vai pegar uma pressão ferrada lá, meu irmão. Tem que ser, meu irmão, o meu argumento é que tem que se superar. Nesse momento da temporada, é superação. Fosse esse jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, ia fazer como? Não vai jogar porque eu... então, sinceramente, gente, fica difícil, viu? É contraditório o que eu disse aqui. Queria até saber a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, esteve no CT Ninho do Urubu para acompanhar o treinamento da equipe. O presidente também teve um almoço com o elenco, conversou com os jogadores e participou de reuniões com José Boto e o técnico Filipe Luís. O BAP não costuma ir muito ao CT e acho que ele está certo. Quanto menos interferência, já que ele contratou o Boto, tem o Filipe Luís, desde que eles toquem o futebol. Mas ele tá certo, de vez em quando tem que... O chefe, ele tem que... Tem que dar uma parecida lá no Ninho do Urubu também para não achar que né? E esse é o momento primordial, esse é um momento delicado, sensível da temporada e acho que ele tá certo de ir no CT Ninho do Urubu. O BAP reforçou a confiança na diretoria nessa reta final de temporada. Há quem diga também que ele possa ter ido ao CT Ninho do Urubu em função da renovação, tá? Com o empresário do Arrascaeta, né? Eu esqueci o nome do empresário do Arrascaeta, o tal do Fonseca, alguma coisa Fonseca. Desculpa aí, tá, empresário do Arrascaeta? Daniel Fonseca, isso aí. Daniel Fonseca, porque o empresário do De Arrascaeta hoje, ele esteve também no Ninho do Urubu justamente para debater essas situações contratuais ali de renovação, mas é uma situação que o Boto ele toca ali e ele pega a conversa e ele naturalmente transmite ao BAP para ver se o BAP ele concorda ou discorda ali dos valores colocados, do tempo de contrato, enfim. E aí, se aprovada, a renovação é assinada. O próprio Arrascaeta falou em entrevista à ESPN que está muito próximo, está muito bem encaminhado e que ele tem o desejo e deve, inclusive, continuar vestindo a camisa do Flamengo. A comissão de arbitragem definiu os árbitros dessa rodada aí, pelo menos a maioria. Quem vai apitar Botafogo e Flamengo será Alex Stefano, ele que é do Rio, tá? Ele que é do Rio. Os clássicos, é uma rodada de clássicos, tá? O Botafogo pega o Flamengo, o Atlético pega o Cruzeiro, o Santos pega o Corinthians e o Vitória pega o Bahia, tá? A comissão de arbitragem, ela meio que botou o seguinte critério. Clássico regional, então vai apitar um árbitro
da região. Por exemplo, Botafogo e Flamengo vai apitar o Alex Stefano, que é aqui do Rio. Atlético e Cruzeiro vai apitar o Zanovelli, que é de Minas. Boa sorte ao Atlético e o Cruzeiro lá com o Zanovelli. Não vai ter jogo, já vou avisando. Santos e Corinthians, Flávio Souza, tá? De São Paulo. E Vitória e Bahia, a única exceção, vai apitar o Daronco, que é do Rio Grande do Sul, tá? Então, eles montaram esse critério, frente à crise absurda que vive a arbitragem aqui no futebol brasileiro. O Alex Stefano, ele recém apitou um jogo do Palmeiras contra o Fortaleza em casa, né? Inclusive marcou um pênalti meio esquisito lá pro Palmeiras. E é o árbitro um dos árbitros que mais marca falta por jogo, tá? Então, a tendência é que esse jogo seja bastante picotado, tá? Frente à arbitragem do Alex Stefano, beleza? Pessoal, Flamengo foi multado em $27 mil por desrespeitar o protocolo de início de jogo contra o Estudiantes na ida das quartas de final da Libertadores do Maracanã. A pena acabou sendo maior por ser reincidente e por ocorrer já na fase mata-mata da competição, pessoal. Sempre a Conmebol aí aplicando uma multinha, né, para aumentar ali a arrecadação, naturalmente. Eu sei que é preciso seguir as regras, os protocolos, que no caso da Conmebol acho que são demasiados. Nem a UEFA Champions League tem tantos protocolos quanto a Conmebol. É um negócio assim, engessado, não pode isso, não pode aquilo, não, porque não pode nada, você não pode fazer nada, fica travado ali realmente dentro de uma caixa e eventualmente você acaba saindo dessa caixa e é punido dessa forma aí pela Conmebol. Dá R$150 mil, enfim, mais ou menos, 170, aí que o Flamengo vai ter que pagar a entidade, beleza? Vamos avançando aqui, pessoal, tem mais coisa pra gente conversar. Everton Ribeiro revela apoio de Filipe Luiz após Bahia e Flamengo, último jogo antes da cirurgia. Treinador era um dos poucos amigos que sabiam, rapaz, do diagnóstico do câncer do meio-campista do Bahia. O Everton Ribeiro deu uma entrevista ao Fantástico, né, que maravilhosa, aí abordando esse tema, e ele falou: foi um jogo especial, o meu último antes da parada que só eu sabia. Então, depois do jogo, conversei com eles, Filipe Luiz, Rodrigo Caio e Bruno Henrique, contei como eu estava. Eles me perguntaram, estavam preocupados. Eles já sabiam que no outro dia eu ia operar. Perguntaram, tiraram as dúvidas e o mais importante foi o apoio que eles me deram, o abraço ali naquele momento difícil, a amizade que passou dos campos para a vida, isso foi muito importante para mim, disse o Everton Ribeiro. Bem bacana aí a atitude do Filipe Luiz, do Bruno Henrique, do Rodrigo Caio, né, remanescente daquele elenco histórico do Flamengo de 2019, 20, 21 também, 22, 23. Bem bacana, né, essa situação aí, e ele já operou, já passa bem e já tá evoluindo aí e tava jogou pra caramba, inclusive, na minha opinião, contra o Flamengo. Ainda bem, o Everton Ribeiro é um cara que ele merece toda a nossa referência, porque ele além de ser bom jogador, é um excelente ser humano, beleza? Pessoal, Filipe Luiz informa valores para sua renovação de contrato e Flamengo estuda contraproposta para a renovação. Negociações voltaram a caminhar durante esse período de data FIFA e ainda há otimismos das partes por acerto. Bom, o Flamengo considerou as cifras altas pedidas pelo Filipe Luiz no primeiro momento, mas entende ser algo comum nesse tipo de negociação. O Flamengo pretende fazer uma contraproposta e tentar alcançar um meio termo com o treinador. As partes seguem otimistas pela renovação de contrato. Gente, naturalmente, mercenário! Antes de dizer isso, o Filipe Luiz, quando ele aceita ser treinador do Flamengo, tudo bem, ele é o Filipe Luiz, ele é o ídolo, mas como treinador ele é nada. Ele é um zero à esquerda como treinador. Então, o Flamengo deu um salário para ele ali
bem baixo e um contrato não só até o final do ano, como até o final do ano que vem, que no caso é esse de 2025, porque o contrato foi assinado em 2024, em outubro ali de 2024. E ele aceita a proposta. Frente aos feitos que ele realizou no Flamengo, campeão carioca da Supercopa, da Copa do Brasil. Ah, mas já entregaram na semifinal? Não, mas ele teve mérito para passar pelo Corinthians, ele teve mérito para vencer categoricamente o Atlético Mineiro na final, teve mérito na Supercopa, teve mérito no Campeonato Brasileiro, por mais que tenha deméritos também, o Flamengo segue ali na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, teve mérito também no Campeonato Carioca, que é de um nível mais ridículo, mas ele conseguiu. Então, naturalmente, agora ele é um treinador que tem uma certa casca. Por conseguinte, ele vai querer ganhar um salário maior. Né? Acredito que isso seja natural. Tá? Pessoal, o Jorginho completou 4 meses com o manto sagrado. Pois é, completou 4 meses com o manto sagrado, fez uma publicação, até passa rápido, né, rapaz? Que loucura. Fez uma publicação nas suas redes sociais falando, e já são 4 meses vestindo o manto. Pode parecer pouco tempo, mas para mim tem sido uma jornada intensa, cheia de aprendizado, emoção e orgulho. Desde o primeiro dia senti o peso e a responsabilidade que é de representar o Flamengo, esse clube gigante, publicou o Jorginho nas suas redes sociais. O Jorginho comentou sobre a trágica arbitragem brasileira, que para ele é um dos pontos mais negativos que a gente tem aqui no futebol nacional, e ele fala, cara, é algo, isso já é entrevista ao UOL, tá? Cara, é algo que eu estou tentando entender, é difícil até dar um parecer, porque acontecem muitas coisas que você fica meio sem acreditar. Muitas coisas muito claras, tem umas decisões que são bem difíceis de entender mesmo e acaba prejudicando e afetando o trabalho de todo mundo. Você se dedica tanto e acaba acontecendo o que vem acontecendo, o que fazer? Boa pergunta, não tem essa resposta, mas melhorar precisa ser melhorado, precisa encontrar uma maneira de melhorar isso. Tem que tomar cuidado, Jorginho, para o STJD não te denunciar, tá? Porque eles estão nessa agora. O cidadão ele vai lá, dá uma certa opinião e eles vão e denunciam. E para mim, mesmo que inconscientemente, não digo que é uma prática deliberada, não posso afirmar isso porque eu não tenho provas, não tenho substância para isso. Entretanto, é uma prática intimidatória e que faz com que a pessoa às vezes nem fale, justamente por ter medo de ser denunciado pelo STJD. Tá? Uma crítica direta aos senhores aí do STJD, que no meu ponto de vista estimulam a censura mesmo que inconscientemente. Não vou falar consciente porque, né, não tenho prova. Mas enfim. Pessoal, segue o imbróglio. Que imbróglio, Pedrão? A informação é que a Arena Pernambuco, no dia 13 de novembro, no dia entre Sport e Flamengo, terá um evento chamado Fórum Mob. E, em função disso, o jogo não poderá ser realizado lá nesta data. Portanto, o jogo deve ser alterado para a Ilha do Retiro. Olha que louco. Bota casaco, tira casaco, uma hora na Arena Pernambuco, outra hora... Isso é problema deles. Define aí que o Flamengo vai entrar, vai jogar e vai entrar para ganhar essa porcaria aí. Flamengo demonstra interesse na contratação de Talisca. Segundo o jornalista Ecrem Conor, Flamengo está de olho no meio-campista Anderson Talisca, que atualmente defende o Fenerbahçe da Turquia. O jogador tem 31 anos e está avaliado perante o mercado em 8 milhões de euros. Será, rapaz? Pode sair? Bom jogador, Talisca. Muito bom jogador, o Anderson Talisca, na minha opinião, mas tem que buscar um zagueiro também, né? Se inscreva no canal, achando o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.